Salve, legionários! E hoje marcharemos com a legião em busca deles, Lúcio Voreno e Tito Pulo, os lendários soldados de César. Se você ainda não faz parte da legião, se inscreva agora no canal. Se curte meu conteúdo, deixa o like e compartilhe com todos os guerreiros que você conhece. César, nas suas campanhas na Gália, escrevia sempre sobre os seus trabalhos e suas façanhas. Esses documentos eram mandados diretamente para o Senado romano para manter o povo atualizado e para ter suas missões renovadas com as ordens dos senadores. Estes textos são uma fonte muito preciosa da história romana. Existem elementos que conhecemos apenas pelos olhos de César, por suas palavras e pontos de vista. Existem também histórias grandiosas nesses textos, assim como existem pequenos contos interessantes e muito emocionantes, quase parecendo um roteiro de filme. Hoje vou contar para vocês a história de 2 centuriões, a serviço de César, nas legiões neste período, que foram grandes adversários, mas em alguns momentos amigos. A primeira vez que encontramos esses personagens é no meio das campanhas gálicas. Em um certo momento, a população dos Nérvios atacam um acampamento romano, que era comandado pelo irmão de Cícero, um famoso orador e senador romano. Os Nérvios foram uma das mais poderosas tribos belgas e viviam ao norte da Gália, na época da conquista romana. O território deles correspondia à moderna região central da Bélgica, incluindo Bruxelas. Em tempos de guerra, eles eram conhecidos por realizarem grandes viagens para poderem participar de batalhas, sendo uma das mais distantes tribos belgas setentrionais, com os Menápios para o oeste e os Eburões para leste. O irmão de Cícero se encontrava nesse acampamento, que estava sendo circundado por uma grande quantidade de inimigos, e aqui, já de acordo com as anotações de César, se tem um grande comportamento da parte desses 2 centuriões. Eles demonstram uma grande frieza, um desdenho do perigo e uma grande eficiência em combate. César, depois de um tempo, vem em seu auxílio, liberando o irmão de Cícero e seu acampamento dessa situação de ataque. Essa é a primeira vez na história que encontramos esses 2 centuriões e seus nomes. E, obviamente, a história deles, contada por César, continua. No início das campanhas gálicas, Pulo e Voreno estão sempre em constante luta entre si. Eles parecem que nasceram para serem um antagonista um do outro. São desafios contínuos que um ou outro faz para mostrar quem é o melhor, porque eles querem ser promovidos, querem galgar os níveis do exército e provar assim quem é o melhor. Se instaura no curso do tempo essa corrida ininterrupta de desafios entre eles. E isso nos traz a um episódio muito importante, um episódio em que a vida dos dois corria grave perigo. Em um certo dia, os soldados romanos estavam se posicionando em um território desconhecido, quando acontece um ataque de bárbaros. E assim sendo, em um certo ponto da batalha, o primeiro a ir de encontro ao inimigo é Pulo. Pulo se vira em direção a Voreno e diz para ele: "Por que você está hesitando? Qual será a sua história? O que eles irão dizer de você se você mostrar que é um covarde neste momento? Hoje é o dia que decidiremos quem é o melhor." Dizendo isso, ele sai do acampamento e vai de encontro aos inimigos para combater corpo a corpo. Obviamente, Voreno o segue, porque não pode renunciar um desafio como esse, de seu eterno inimigo. O que acontece é que Pulo pega seu pilo e o lança contra um grupo de adversários.
O Pilo acerta um inimigo que cai no chão, machucado, e todos os outros que estavam com ele procuram socorrê-lo. E enquanto eles estão socorrendo o amigo no chão, eles começam a lançar flechas e dardos contra Pulo, que estava cada vez chegando mais perto. Pulo, obviamente, era muito esperto e era um ótimo soldado. Ele desvia de alguns dardos e outros ele consegue se defender com um escudo. Mas num certo ponto, um desses dardos atravessa esse escudo e acerta o abdômen de Pulo, exatamente onde ficava a cinta dos legionários, o impedindo assim de sacar a sua espada. Quando ele olha ao seu redor, ele já está cercado de inimigos. Neste momento, Voreno, que vinha logo atrás, grita e também se joga contra os inimigos para salvar a vida de Pulo. Assim, os inimigos, vendo que Pulo está com um dardo no corpo e sangrando, na cabeça deles, e em um momento terrível de julgamento, eles o ignoram, porque para eles ele já está morto. Assim, eles todos se voltam para Voreno, que com isso tem que lutar com um grande número de adversários sozinho. Ele mata vários, fere outros, ele se defende em todos os lugares, parecendo até o próprio deus da guerra romano, Marte incorporado. Mas em determinado ponto, que a batalha começa a se alongar e a quantidade de inimigos é grande, Voreno começa a se cansar demais e recua. E com isso, retrocedendo, ele cai em um pequeno fosso. A situação é muito grave. Os bárbaros estão a um passo de matá-lo. Então, nesse exato momento, Pulo se levanta, porque obviamente ele não estava morto, e ataca pelas costas os inimigos de Voreno, salvando assim a vida de seu adversário. Neste ponto, Pulo e Voreno se unem e matam os últimos adversários, conseguindo assim retornar ao acampamento. César narrou esse episódio e diz claramente em uma frase que a sorte quis que Pulo e Voreno se ajudassem no momento trágico, no perigo da morte, e ninguém poderá jamais dizer que um é mais valoroso que o outro. Esse é o episódio principal que Pulo e Voreno entram na história romana. São um verdadeiro exemplo do grande orgulho de ser um legionário. Escutando essa história, faz a gente pensar que mesmo que os desafios continuaram, as provocações e esse antagonismo entre eles, que nunca acabou, na minha opinião, Pulo e Voreno, mais do que inimigos, eram amigos, mesmo, claro, que eles não admitissem jamais isso nas suas vidas. E vocês, legionários, já conheciam a história desses dois centuriões? Me conte nos comentários.